Olá! E aí, tudo certo? Hoje a gente vai bancar o detetive matemático usando o poder do cálculo. A nossa missão: desvendar a história completa que está escondida numa função só de olhar para a equação dela. Parece legal, né? Então, bora lá! Pois é, toda equação de função, por mais simples que pareça, guarda uma história. É tipo uma narrativa, sabe? Com subidas, descidas, umas curvas, umas reviravoltas. E o cálculo? Bom, ele nos dá as ferramentas certas para a gente conseguir ler essa história. E olha só o nosso mistério de hoje. A gente está vendo aí o gráfico final, a história toda contada, mas a grande questão é como que a gente poderia prever essa forma exata, sem ter que ficar desenhando ponto por ponto? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Ok, mas antes de sair analisando o formato da função, às vezes a gente topa com os quebra-cabeças no meio do caminho, os limites. E a primeira ferramenta do nosso kit de detetive vai ajudar a gente a resolver justamente os mais chatinhos. Esse aqui é um problemão clássico. Zero sobre zero não é zero, nem um, nem infinito. É o que a gente chama de indeterminação. É quase como se a matemática olhasse pra gente e falasse: ih, não sei. Mas calma, que a gente tem um truque na manga. E esse truque tem nome, é a famosa regra de L'Hospital. A ideia por trás dela é simplesmente genial. Se a divisão das funções está dando essa incerteza toda, o que a gente faz? A gente vai olhar para a divisão das taxas de variação delas, ou seja, das suas derivadas. Vamos ver como isso funciona na prática, então. A primeira tentativa, pá, dá aquele zero sobre zero problemático. Aí a gente aplica a regra, deriva em cima, deriva embaixo e tenta calcular o limite de novo. E pronto, simples assim. Chegamos na resposta: 5. Beleza, resolvemos um problema. Mas e se as duas funções crescem sem parar? Vão lá para o infinito. Isso já cria outro quebra-cabeça, infinito dividido por infinito. E aí, será que a nossa ferramenta mágica ainda funciona para esse caso? E a resposta é: funciona, sim. Essa que é a beleza da regra de L'Hopital. Ela resolve os dois casos. A lógica é exatamente a mesma. Pensa assim, se a gente tem uma batalha de infinitos e não sabe quem ganha, vamos ver quem está crescendo mais rápido. Dá uma olhada nesse exemplo. A função exponencial e elevado a x, ela cresce numa velocidade absurda, muito mais rápido que só o x. Quando a gente deriva, isso fica escancarado. O novo limite, que agora é de e elevado a x sobre 1, bom, ele vai para o infinito. Problema resolvido. Certo, então? Já que a gente sabe como lidar com esses limites mais complicados, bora para o coração da nossa análise, as derivadas. São elas as verdadeiras decodificadoras, as que vão nos contar os segredos do formato da função. E a ideia fundamental por trás de tudo isso é que a derivada, que no fundo mede a inclinação num pontinho específico, ela consegue nos contar a história toda sobre o comportamento geral da função. É como se ela fosse a ponte, sabe, que liga a informação local com o cenário completo. Então, o pulo do gato é o seguinte: a primeira derivada vai nos dizer a direção, se a função está subindo ou está descendo. Já a segunda derivada nos diz a curvatura, ou seja, como ela está se curvando enquanto sobe ou desce. Com essas duas informações juntas, a gente já tem quase a história inteira na mão. Bom, agora chegou a hora da verdade. Vamos pegar aquele nosso caso de estudo lá do comecinho e usar todas essas ferramentas juntas para finalmente decifrar a história daquela função. Aí está ela de novo, a nossa função misteriosa. Só que agora, nada de gráfico. A gente só tem a equação. Então, que comece a investigação. Primeiro passo: vamos descobrir a direção. Para isso, a gente calcula a primeira derivada igual a ela a zero. Mas por que zero? Simples. Onde a derivada é zero, a inclinação é totalmente horizontal. Pensa nos picos das montanhas ou no fundo dos vales. E, fazendo a conta, a gente acha dois desses pontos de virada, em 1/3 e em 1. Segundo passo, a curvatura. Agora a gente calcula a segunda derivada, e também igual a zero. Isso vai nos mostrar exatamente onde a curvatura da função pode mudar. Sabe, deixar de ser um copinho para cima e virar uma boquinha triste para baixo. Esse ponto de mudança, que a gente chama de ponto de inflexão, acontece em 2/3. E agora, a gente junta todas as peças. A gente vai analisar os sinais das derivadas nos intervalos entre aqueles pontos importantes que achamos. E o que a gente descobre? Que a função sobe até 1/3 e depois começa a descer. E a curvatura? Muda bem em 2/3. A história está começando a fazer sentido. Ok, a parte matemática a gente já fez. Analisamos os sinais, achamos os pontos críticos, a teoria está toda montada.
Agora, a gente precisa ver se essa nossa história bate com a realidade, com o visual do gráfico. Então, fica a pergunta final, né? Será que todos esses cálculos de crescimento, decrescimento, concavidade, será que tudo isso realmente descreve aquele gráfico que a gente viu lá no comecinho? E olha aí, é simplesmente perfeito, é exatamente o que a gente previu. A função sobe até 1/3, formando aquele pico local, depois ela desce, muda a curvatura dela bem nos 2/3 e aí atinge um vale, um ponto de mínimo local em 1, antes de começar a subir de novo. A análise matemática pintou o quadro com uma precisão incrível. Então, só para a gente recapitular nosso kit de ferramentas. A regra de L'Hopital para resolver aqueles limites complicados, a primeira derivada para mostrar a direção da jornada, se é subida ou descida, e a segunda derivada para mostrar as curvas no caminho. Com esse kit em mãos, a história de qualquer função pode ser contada. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Pensa só, se uma equação, que parece tão simples, guarda uma história tão rica, imagina o que essa mesma abordagem pode nos revelar sobre sistemas bem mais complexos, tipo na economia, na física, na biologia. O cálculo, no fim das contas, não é só sobre números, é sobre entender a narrativa da mudança em todo lugar.